Bom dia. Bom dia, Rafael. Tudo bom? Então, todos. Tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia. Tô aqui em Ah, São Bom Paulo. dia. Bom dia. tá. Que Tô, bom. tô. Vim para a parte presencial do evento na quarta-feira com a Valéria, Não lá sabia. na USP, e fiquei para hoje. Que legal. A gente tinha que conseguir marcar algo, não. É. E ontem estava com a professora Miriam. Entreguei a tese, Rafa. Uf, Física, impressa. ufa, ufa. Alegria. Ufa. É um descarrego, praticamente. Uhum. É um ritual. É sim. Que delícia. Tudo bem, Carmen? Acho que a gente não se Tudo Uhum. conhece bem? efetivamente. Tudo bom. Não, só de ouvir Bom falar dia, mesmo. Carmen. Bom Já ouviu dia. falar? Você tá no PPG também, então. Sim, Então, legal. Tudo bem. E o Kennedy? Kennedy, você consegue ouvir a gente? Tudo certo por aí? Consigo sim, vocês conseguem me ouvir? Consigo. sim. Bom Bem, dia, aliás. muito bom dia. Bom dia. Não sei se a gente... Nós teremos mais alguma presença, né? Mas... Você conseguiu, Liz, mandar aquele link? Mandei, Rafael. Mandei aquele anterior. Deixa eu ver aqui se ela recebeu. Ela não visualizou ainda. Deixa eu ver se eu mando esse mais recente. Vai por aqui. Lisandra, aqui em casa eu sempre falo, minha prima, porque você tem o Passos. Ah, sim. Aí aqui eu brinco, minha Sim, prima. verdade. Olha, que bacana, cara. Você mora onde? Eu moro em São Paulo. Ah, São Paulo? Aham. Você não é Eu daqui de moro São em Paulo? Goiânia. Hum, Eu sou do interior de São Paulo, sou de Piracicaba, mas moro em Goiânia há 21 anos. entendi. Bora largar os passos, né? Andar um pouquinho pelo Brasil. É isso mesmo. Tá certo. Mas gosto de São Paulo, viu? Esses 3 dias aqui são bem intensos. Nossa, eu fui conhecer uma casa de shows chamada Casa de Francisca. Nem Que conheço. gostoso. Nossa, muito bom. Vindo para cá, Muita coisa, passa a né, aqui. experiência de ir a São Paulo. Que bacana. Fiquei bem impactada. Muito bom. Olá, pessoal, bom dia. Olá. Bom Oi, dia. César, bom dia. Vou pegar aqui para fazer umas anotações. Carmen, vou dar acho que 5 minutinhos, além do início de fato, que vai ser agora, pra gente ver se chega mais alguém, né? Bom dia, Diego, tudo bom?
Eu acho que eu farei uma. Vou pedir para vocês fazerem uma breve apresentação. Quem está aqui também, especialmente para fazer a apresentação do trabalho, né? Mas para se apresentarem mesmo, até porque o vídeo eu acho que a gente deu um enfoque muito no conteúdo, né? Do artigo, então seria legal também a gente conhecer o autor, né? E as motivações, talvez, por trás dessas pesquisas. E eu acho que, como anfitrião, vou pedir, na verdade, que o Kennedy comece, porque acho que daqui é a pessoa que a gente não conhece, na verdade. Kennedy, você é a mais outsider de todos aqui, porque o Diego, o César, a Alessandra eu já conheço do BPG. Então, se você puder e quiser, né, iniciar a sua apresentação rápida de quem é você e o que você trouxe aqui para gente rapidamente. Bom dia, eu me chamo Kennedy Souza Brandão, sou acadêmico do quinto período em administração na Universidade Federal do Amazonas, aqui em Parintins. E hoje eu trouxe, né, eu irei apresentar daqui a pouco meu trabalho sobre turismo de base comunitária, potencialidades e desafios para a organização turística na região rural do município de Parintins. Certo? Tá ótimo. Você é da administração e resolveu fazer um trabalho sobre TBC, né? E como que foi esse Isso. processo de encontrar o... A minha professora, até então, ela tinha submetido um projeto de extensão, né? E aí, como aqui na região de Parintins existe muitas comunidades ribeirinhas com aspectos turísticos, só que são invisibilizados, a gente decidiu, então, fazer um mapa com esses locais turísticos. E aí, logo depois, ela convidou eu, mais uma outra colega minha que apresentou anteontem, para que a gente fizesse esses artigos e submetesse, né, no SEMEAD, que era um desejo dela já, publicar algum artigo no SEMEAD. E aí ela convidou a gente escreveu o artigo, saíram 3 projetos desse passe de extensão, e aí saiu o meu, da minha colega que apresentou anteontem e da minha professora mesmo. Foi bastante desafiador, porque era um assunto que eu ainda não conhecia direito, mas a gente conseguiu aprontar esse belíssimo trabalho, né? Apresentei no meu trabalho as regiões que foram pesquisadas, que foi a região da Valéria, o Zeaçu e a Vila Amazônia, né? Que tem bastante resquícios, principalmente a Vila Amazônia, resquícios de colonização portuguesa e japonesa também. E aí foi muito interessante buscar ao longo da nossa pesquisa a história daqui da região e também a história da Amazônia, né? Essa questão. Muito interessante. Legal. Vamos ver seu vídeo depois e a gente comenta um pouco mais a pesquisa. Enquanto a Alessandra tá aí, você quer se apresentar rapidamente? Sim, sim. Eu perdi o do Kennedy, depois depois me contem. Bom dia a todos. Meu nome é Lisandra. Eu sou do estado de São Paulo, né? Sou de Piracicaba, mas moro em Goiânia há 21 anos. Sou professora do Instituto Federal de Goiás, na área de turismo, hospitalidade e alimentação. Fiz uma defesa de doutorado há 60 dias atrás, né, sobre o caminho de Cora Coralina, e estudei uma trilha de longa distância no estado de Goiás, uma trilha recente, fez 5 anos em abril. Sou orientanda da professora Miriam Rejovski, já estou, né, mais próxima do grupo, né, da hospitalidade nesses últimos 5 anos, e do outro lado do Instituto Federal também coordeno as relações internacionais. Acho que é predominantemente isso, né? Gosto de fazer trilhas, sou peregrina, isso Então, por isso se você tornou agora já mais do que só... Oi?
decidiu fazer a trilha porque você é trilheira. Exato, também. Foram só 300 quilômetros numa, 150 em outra. Já tô acumulando milhas aí. Acho que é Ótimo. isso, Rafa. César, você quer se apresentar? Você consegue? Fechou a câmera, não sei se você consegue agora. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Tudo Vamos ótimo. lá. Eu sou aluno do mestrado em hospitalidade. Já conheci alguns, né? O meu orientador é o professor Rafael. A minha pesquisa tem um tema de hospitalidade e hostilidade em organizações, voltado para a comunidade LGBTQI, APN+, em organizações. Foi um trabalho feito em conjunto com a professora Miriam, com o mestrando Tiago e o professor Rafael. Eu tenho como formação o curso de administração, bacharelado, ciências contábeis e negócios imobiliários. Eu tenho pós também em gestão de pessoas, controladoria e educação à distância. Atualmente trabalho como tutor em algumas instituições aí no mercado. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Carmen, você quer se apresentar, aproveitando? Posso me apresentar, sim. Meu nome é Carmen, também sou aqui de São Paulo, sou mestranda do curso de hospitalidade. Meu orientador é o professor Rodrigo e é bem desafiador, né, para a gente no mestrado, porque é um espaço, é um curto espaço, né, e a gente tem que fazer muitas pesquisas, mas tem sido muito bom mesmo. Eu também sou tutora, né, em algumas instituições, já passei por outras, né, então tem, assim, uma experiência em tutoria, e estamos aí caminhando. Diego, você está como convidado aqui, mas se quiser também se apresentar. Bom dia para todo mundo. Tá bem baixinho o seu áudio. Tem bastante, deixa eu ver se agora melhora. Ah, sim, ótimo. Eu sou Diego Santos, né? Eu fiz o mestrado e o doutorado na Universidade em Morumbi, faço parte do grupo de pesquisa, né? Dimensões e contextos da hospitalidade também da mesma instituição. Atualmente eu tenho feito um estágio pós-doutoral também na Universidade AMB Morumbi, mais próximo da área de competitividade e serviços em hospitalidade. E aí, gostaria de desejar, né, uma boa apresentação aí para os colegas. Estou bastante interessado pelas temáticas que vocês vão apresentar. Obrigado, Diego. Bom, pessoal, rapidamente vamos apresentar também. A gente já inicia a apresentação dos vídeos. Eu sou o professor Rafael, eu sou professor do PPG em Hospitalidade. A minha proximidade com a hospitalidade veio, na verdade, por meio da gastronomia, né? Então, minhas pesquisas são em gastronomia, na maior parte das vezes, em exceção ao caso das pesquisas, como eu conduzo com o César, na linha de estudos queer e estudos de comunidade LGBTQIAP+, né? Então, também é uma linha que sempre me chamava a atenção e eu via que não tinha muitas pesquisas realmente sendo realizadas nessa linha dentro da hospitalidade, dentro do turismo, enfim, dentro dessa área em que a gente está inserido, né? Então, aqui hoje a gente, César vai trazer, né, nos representando essa pesquisa que a gente conduziu, mas também, como eu disse, tem outra linha que é a gastronomia, que desse ano acabei não trazendo nada aqui para o SEMEAD, mas que de fato é uma linha que eu venho trabalhando há muito tempo, né? Bom, então, Carmen, vou pedir para você colocar os vídeos, independente da sequência. Acho que a gente já pode tomar atenção às apresentações, né, que foram gravadas. Acredito que a hospitalidade aqui é o eixo que liga praticamente todos os trabalhos, né? Então, seria legal a gente, enfim, entender um pouquinho essa importância com as lentes, né, que foram utilizadas em cada um desses trabalhos.
No caso do trabalho do Kennedy, ele tem mais o turismo, né? Mas se você quiser, Kennedy, também aproveitar para, talvez, nas próximas pesquisas, inserir a hospitalidade, né? Que é um tema também bastante amplo, flexível, né? Para você identificar muitas possibilidades mesmo, né? Dentro do campo em si. A gente tem, inclusive, uma dissertação muito recente, né? No PPG, que correlaciona hospitalidade e turismo de base comunitária. E foi uma dissertação muito boa, né, com frutos aí, já com publicações bem de peso, né? Então, a gente vê que pela tua escrita do teu trabalho, tem muita possibilidade de inserir essas lentes, né, da hospitalidade, que a gente chama, aí talvez nas suas próximos projetos, tá bom? Então, Carmen, por favor. Vou começar então com o Kennedy. Só um instante. Vou retornar aqui. Se outro zoom aqui, ele pede por outro caminho. Eu tento, se quiser, eu posso tentar abrir. Estão vendo? Sim, Olá. tá. Agora. Irei falar sobre turismo de base comunitária, potencialidades e seus desafios para a organização turística na região rural do município de Parintins, tendo como autoria Kennedy Brandão, da Universidade Federal do Amazonas, Karina Beltrão, da Universidade Federal do Amazonas, e Rafaela Freitas como orientadoras da Universidade Federal da Bahia. Tendo como introdução, esse artigo foi desenvolvido a partir de um projeto de extensão realizado na Universidade Federal do Amazonas, UFAM Campus Parintins. O projeto de extensão foi intitulado Para Onde Ir Parente, Desbravando as Rotas Turísticas de Parintins Amazonas, que evidenciou, através das práticas de campus, as diversas possibilidades do turismo de base comunitária, as belezas naturais pouco exploradas pela comunidade ribeirinha do município. O nosso referencial teórico se baseou em 3 critérios. O primeiro deles foi o panorama do turismo, que o turismo é definido pela Organização Mundial de Turismo, OMT, como atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e permanecem em lugares distintos do que vivem, por um período de tempo inferior a um ano consecutivo, com fins de lazer, negócios, entre outros. O segundo critério foi o turismo de base comunitária, que na literatura científica, debates políticos, arcabouços institucionais e programas oficiais de fomento, o turismo de base comunitária, conhecido também como TBC, é apresentado como uma proposta fortemente associada ao turismo sustentável e ao desenvolvimento local. O turismo na cidade de Parintins. Parintins, município a 369 quilômetros de Manaus, capital do Amazonas, a pequena ilha encantada é conhecida como uma terra cheia de cultura, onde acontece o maior festival folclórico a céu aberto do mundo. Os interiores de Parintins escondem riquezas naturais, onde o TBC pode ser uma grande oportunidade de fomento à economia de Parintins. Na nossa metodologia, o nosso alcance principal foi o propósito de analisar a visibilidade do turismo de base comunitária na região do Zeaçu, no município de Parintins, além da Valéria e Vila Amazônia. A pesquisa adotou procedimentos de pesquisa qualitativa. A metodologia qualitativa é fundamentada em processos que buscam compreender os fenômenos por meio da vivência e subjetivismo dos atores sociais e sua realidade, de acordo com Kreuzer, de 2010. A pesquisa foi realizada no período de 4 meses, durante nosso projeto de extensão sobre o turismo na região, promovido pela UFAM, composto por uma equipe de 8 discentes, tendo 2 orientadores do curso. O nosso análise de resultados teve também 3 critérios, sendo eles a potencialidade do turismo de base comunitária na região de Parintins, que possuem belezas indescritíveis.
O próprio município emana a cultura, distribui artistas para o mundo e possui um dom extraordinário para dança e música, além de dispor uma culinária diferenciada com os saberes da região amazônica. O nosso segundo critério foi relacionado às comunidades. A primeira comunidade interiorana a ser visitada e explorada foi a Vila Amazônia, especificamente a comunidade de Santa Maria, uma terra rica em esculturas e arquitetura japonesa e portuguesas. A nossa segunda foi a comunidade do Zé Açu, que possui águas escuras. O lago ajuda a compor as belíssimas paisagens, praias, florestas de terra firme e de áreas inundadas. A nosso terceiro interior foi a Valéria, que está situada geograficamente na divisão do estado do Amazonas com o Pará, ao lado direito do rio Amazonas, abraçada pela Serra de Parintins, pertencente à área do município de Parintins, de acordo com Dias 2015. O nosso terceiro critério foi os desafios para a organização do TBC. As regiões interioranas de Parintins, apesar de terem grandes potencialidades para o turismo de bases comunitárias, elas não são preparadas para receber um público em larga escala, desde o quesito de preparação dos recursos humanos, quanto até mesmo a questão da logística de ir até as localidades. Tendo como nossa conclusão, o trabalho acadêmico voltado ao TBC na Amazônia são escassos. Devido a isso, esse artigo contribui para a sociedade. Salienta que há necessidade de ampliarmos a discussão sobre a temática. Nota-se que o turismo de base comunitária, em confluência entre os outros segmentos do turismo e rural voltado ao desenvolvimento local, assim permitindo uma nova forma de desenvolvimento econômico, social e ambiental. As regiões exploradas foram devidamente estudadas e a pesquisa foi desenvolvida com muito cuidado, devido às nuances que esse projeto traz. A seguir, a gente apresenta algumas características das regiões, tendo como na figura 2 o casarão JG, que fica localizado na Vila Amazônia, a figura 3, o Garapé do Buracão, que fica localizado no Zé Açu, e a figura 4, a comunidade da Valéria. Agora, essas são as nossas referências bibliográficas. Vai por qual agora, Carmen? Próximo agora? Sim. Podemos ver todos e depois a gente faz uma sessão para debatê-los. Só um instante, tá? Hoje ele tá estranho, Zoom. Não é só hoje, todos os dias. Estão vendo? Sejam bem-vindos à apresentação do trabalho SEMEAD 2023, Hospitalidade e Hostilidade para com membros da comunidade LGBTQIAP+, em organizações. Eu sou o César e os demais autores são Rafael Ferro, Miriam Rejowski, Thiago Martins Santos. A apresentação está dividida em introdução, problemas de pesquisa, objetivo, fundamentação teórica, organizações e comunidade LGBTQIAP+, metodologia, resultados e discussão e considerações finais. Introdução. Neste estudo, para além das atividades relacionadas ao turismo e à hotelaria, utilizamos o conceito de hospitalidade como uma lente social para elucidar a complexidade das relações sociais em quaisquer tipos de organizações. O mercado de trabalho, de um modo geral, as empresas elas seguem regras heteronormativas, excluindo e prejudicando aqueles que possuem orientações sexuais diversas. Os membros da comunidade LGBTQIAP+, são afetados tanto em relação ao ingresso em um novo mercado de trabalho, quanto na manutenção e progresso na carreira profissional. Diante desse cenário, a hospitalidade como campo de conhecimento voltado à análise das relações interpessoais pode auxiliar na compreensão de alguns mecanismos sociais de hostilidade e acolhimentos comuns em nosso dia a dia, manifestada a partir de uma relação interpessoal
figurada por 2 autores, um anfitrião e um hóspede, e devendo ser permeada pela ética em qualquer espaço social. Problemas de pesquisa: ambientes de trabalhos podem ser hostis ou acolhedores para o grupo LGBTQIAP+. O objetivo é identificar e analisar as diferentes manifestações de hospitalidade e hostilidade vivenciadas por membros da comunidade LGBTQIAP+, em ambientes corporativos, através de uma revisão sistemática da literatura sob a ótica da hospitalidade. Segundo o Lashley, 2004, a hospitalidade pode ocorrer em diferentes áreas da sociedade, como no ambiente organizacional, partindo da premissa de que a hospitalidade suprime a hostilidade. Sua ocorrência nos ambientes organizacionais gera acolhimento e integração entre os stakeholders, principalmente entre os clientes internos. Gomes e Félix, 2019, reforçam que as dificuldades encontradas pelo público LGBTQIAP+, na busca por um emprego formal, são explicadas pela luta constante pelo desenvolvimento econômico brasileiro. A Constituição Federal trata da igualdade de direitos e da proibição de privação de trabalhadores, seja de qualquer natureza, em ambientes corporativos, de modo que a prática de fobias, homofobia, transfobia, bifobia, etc., no ambiente de trabalho é uma ação inconstitucional, sujeita a sanções legais. Miguel, Dalpizol e Demarco, 2017, chamam a atenção para a responsabilidade de acolher profissionais LGBTQIAP+, em ambientes corporativos. É dever do Estado proteger as pessoas consideradas excluídas pela sociedade. A maioria das empresas não cria um ambiente acolhedor para seus funcionários pertencentes à comunidade. Um levantamento realizado com 230 pessoas declaradas pertencentes à comunidade, com idade entre 18 e 50 anos, em 14 diferentes estados brasileiros, indicou que menos da metade delas revela sua real orientação sexual. Para Silvia Rosa, a não aceitação dos profissionais por parte dos trabalhadores heterossexuais e das organizações heteronormativas está ligada ao medo do novo, do diferente ou ainda a algo conflitante com seus pensamentos pré-estabelecidos. Pode estar relacionado a questões religiosas e à cultura heteronormativa. A alteridade ou ainda por questões ligadas ao próprio comportamento que colocariam em risco sua integridade moral e física, conforme Gomes e Félix, 2019. A metodologia foi utilizada a pesquisa de abordagem qualitativa e caráter exploratório e descritivo. Foi utilizada também a biblioteca eletrônica SPEL e o Tesouro Brasileiro de Turismo. Na tabela 1, explica-se que foi utilizado 74 documentos, tendo como critério de exclusão o A, não apresentar relação direta com o ambiente corporativo, independente do setor, e B, não utilizar termos relacionados à entrada, hospitalidade no turismo, listados no Tesouro Brasileiro de Turismo. A tabela apresenta os artigos que foram excluídos e utilizado apenas 22 artigos que fizeram parte da análise. A categorização do conteúdo dos documentos ocorreu em 3 etapas. A primeira partiu da pesquisa lexical realizada com auxílio do software MaxQDA. A segunda etapa consistiu na construção de síntese dos temas propostos a priori, e a terceira etapa gerou a proposição de novos temas a partir dessas sínteses. Apesar do termo hospitalidade não ter sido mencionado nos artigos, solidariedade, alteridade, tolerância, cidadania e democracia poderiam compor o núcleo de subtemáticas referente à hospitalidade. O mesmo foi proposto para a hostilidade, que apesar de já ter sido constituída como uma temática, poderia abarcar subtemáticas como medo, violência, espaço e heteronormatividade. Nessa pesquisa, o subtema alteridade mostrou-se uma categoria complexa de análise, chamou a atenção o antagonismo presente em algumas de suas conexões, ou seja, a alteridade apoiou não apenas subtemas de hospitalidade, mas também abrangeu categorias relacionadas à hostilidade. Os indivíduos eles são tolerados no sentido de tolerar, desde que se ajustem minimamente aos padrões comportamentais de conduta.
A hostilidade surge quando pessoas pertencentes à comunidade se comportam e se expressam de uma forma que não é esperada pelos outros colegas, e alguns trabalhos também discutem a formação de gestores e líderes, e para Freitas esse número de gestores e líderes, eles não estão preparados para lidar com as situações hostis. O papel do anfitrião é socializar e orientar o hóspede, compartilhando seu entendimento e elementos socioculturais de forma a integrá-lo ao núcleo social. Considerações finais: essa pesquisa identificou e analisou manifestações de hospitalidade e hostilidade vivenciadas por membros LGBTQIAP+, em ambientes corporativos. Os resultados contribuíram para a literatura sobre a diversidade nas organizações, utilizou perspectiva teórica da hospitalidade. É promissor que futuras pesquisas adotem a hospitalidade como lente teórica, compreendendo melhor as complexas relações de trabalho, e o respeito às diferenças no mundo corporativo é fundamental para a inclusão e a ultrapassagem de preconceitos. Certo, então agora a gente vai para da Lisandra. Da Lisandra. Olá, pessoal, bom dia para quem chegou agora, Karine e Renata, espero que estejam bem. A gente já está na apresentação da Lisandra, tá? E em breve a gente vai iniciar algumas discussões dos trabalhos apresentados aqui. Bom dia a todos, meu nome é Lisandra Passos, sou doutora em hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi e divido esse artigo com a professora Carla Conte, doutora em políticas públicas e estratégia de desenvolvimento da Universidade Estadual de Goiás. É relevante ressaltar que a temática deste artigo também é a temática da minha tese, recém-defendida na Universidade Anhembi Morumbi, com a orientação da professora doutora Miriam Rejovski. Neste artigo, denominado Hospitalidade no Território Turístico do Povoado de Radiolândia, no caminho de Cora Coralina, em Goiás, é resultado também de uma caminhada, de uma peregrinação feita por mim e pela professora Carla durante 15 dias pelo caminho de Cora Coralina. Esse trabalho debruça-se sobre o estudo do território turístico e a hospitalidade no povoado de Radiolândia, no caminho de Cora Coralina. Esse caminho contempla 8 cidades, 8 povoados e 3 unidades de conservação. A cidade de São Corumbá de Goiás, Cocalzinho, Pirenópolis, São Francisco de Goiás, Jaraguá, Itaguari, Itaberaí e a cidade de Goiás, terra natal da poetisa Cora Coralina. Também 8 povoados: Caxambu, Radiolândia, Vila Aparecida, Alvelândia, Palestina, São Benedito, Calcilândia e Ferreiro. Além das 3 unidades de conservação, o Parque Estadual dos Pirineus, o Parque Estadual da Serra do Jaraguá e o Parque Estadual da Serra Dourada, além de um Parque Natural Municipal da Estrada Imperial. Essas 2 imagens têm o propósito de mostrar onde fica o caminho de Cora Coralina dentro do estado de Goiás, a sua localização geográfica, e também ressaltar onde está o povoado de Radiolândia, que pertence ao município de Pirenópolis. Na imagem ao lado, à direita, fotos feitas por drone demonstram, né, o tamanho dos pequenos povoados, ressaltando entre eles o povoado de Radiolândia, que é o locus do estudo. Para a fundamentação teórica desse artigo, apoiou-se em Cruz e Saquet sobre território, desterritorialização e multiterritorialidade. Para a instalação da hospitalidade, apresentamos autores, né, de uma apresentação mais abrangente, como Lashley, Lynch e Morrison, Calvedic, Lynch, Derrida e Levinas para a hospitalidade. O nosso método foi de cunho etnográfico
E tivemos, né, como resultado, uma pesquisa qualitativa e exploratória, onde analisou-se um empreendimento instalado no espaço rural e as práticas desta anfitriã ao receber, hospedar e acolher os hóspedes. Pensou-se também nesse território, nessa localização, com as suas multiterritorialidades a partir da instalação, né, da concretização do caminho de Cora dentro do estado de Goiás. Para que esse método, né, fosse implantado, fez-se a visita ao local durante essa trajeto, né, essa caminhada realizada por mim e pela professora Carla. Tivemos uma entrevista com a anfitriã, preparamos o material empírico para transcrição, demos uma devolutiva para a entrevistada, para que ela lesse e concordasse novamente com o material, e isso particularmente, né, foi extremamente interessante, porque ela se surpreendeu ao ler o que havia nos dito, e também uma análise posterior dos resultados. Nesses resultados encontrados, a área de convivência da pousada é uma área de sociabilidade, de convivência, onde as relações ali de comensalidade e de hospitalidade estão predominantemente presentes. Essa área abre para um lugar muito aprazível de quintal, jabuticabeira, é um espaço extremamente agradável de se estar dentro da pousada e onde as relações acontecem. A segunda imagem é um escaldapé, onde a anfitriã oferta aos hóspedes a possibilidade do descanso, do relaxamento, da restauração, né, dos pés depois de tanto caminhar. Até então, são pelo menos 120 quilômetros já percorridos do caminho de Cora, quando chegamos no povoado de Radiolândia. Os pés já estão geralmente bem comprometidos e doloridos. Então, é uma oferta também muito acolhedora. E a terceira imagem, que é o café da manhã, tá? De uma fartura, né, incontestável aí pela imagem, e aí sim as questões também da multiterritorialidade, da mudança nesse território, é que essa produção não é feita predominantemente pela anfitriã, mas sim por outros agentes ao redor dela, né? Há uma lanchonete bem próxima dessa pousada que produz muito dessas quitandas, dessas questões ofertadas. Então, há também uma circularidade econômica com a presença, né, mais recente do caminho de Cora e algumas mudanças nesse território até então desconhecido para o turismo. Ao longo desse trabalho, né, buscou-se reconhecer que o território, suas multiterritorialidades, experimentam situações distintas e simultâneas em escalas de dimensões diversas, sendo o turismo uma atividade recente instalada nesse povoado, né, após a concretização do caminho de Cora. Em relação à hospitalidade, a Pousada Jardim das Flores foi um meio, né, onde inúmeras ações e símbolos aconteceram e promoveram a hospitalidade no meio rural, como uma forma da anfitriã nos receber, permitindo essa entrada, a oferta do escaldapé, da água, do suco, potencializando as práticas de comensalidade e acolhimento, e também a hospitalidade, né, nas suas dimensões, até no encerramento, quando nos despedimos dela, ela nos acompanhando até o final do estabelecimento. Tivemos, né, diversas referências bibliográficas, algumas citadas aqui, e também agradecemos, então, né, somos ambas professoras, nos tornamos pesquisadoras e peregrinas. Muito obrigada pela atenção, que tenhamos todos um ótimo evento. Obrigada. Excelente. Então, tivemos 3 trabalhos aí interessantes. O trabalho da Alessandra e do Kennedy são trabalhos que, acredito eu, confluem bastante, porque eles tratam basicamente de uma pesquisa em uma determinadas comunidades, né, vamos dizer assim. E por isso que eu tinha chamado a atenção de Kennedy sobre essa questão da hospitalidade, né? Kennedy, acho que
é uma super possibilidade de você, né, conduzir algumas pesquisas também utilizando-se da hospitalidade, porque a gente tem essa potencialidade, né, de visualizar algumas dimensões sociais, né, do turismo de base comunitária associadas justamente à hospitalidade, né, como a Lisandra fez. E claro, não é o foco da Lisandra, mas de fato também turismo de base comunitária é uma lente tão interessante quanto para a gente analisar alguns contextos em que a Lisandra também esteve presente, apesar de ser uma rota, né, especificamente. Bom, alguém tem algum início, vamos assim, para a gente começar algumas discussões? Alguém quer fazer alguma pergunta direta a um dos autores? Senão eu vou incitando algumas discussões aqui. Mas gostaria de saber se vocês gostariam de iniciar com alguma pergunta direta, dúvidas. Aqui o importante é a gente justamente trocar ideias, né? E talvez até ajudar a ter outros insights, né? A partir dos trabalhos que foram apresentados. Não? Nenhuma por enquanto. Certo. Bom, não sei se todo mundo teve acesso, né, ao artigo do Kenneth, e a Karina também está aqui presente, também é uma coautora, né, do trabalho. É um trabalho que acredito eu que deva ser publicado de forma integral, né, vamos dizer assim. Então, a gente dá para ler todo o trabalho em si. Eu gostei muito por conta das imagens, né, Kennedy. Talvez o mais ideal é quando você coloca na metodologia, né, essa questão de ser uma pesquisa qualitativa. O ideal seria, inclusive, você puxar um pouco mais para quais técnicas ou qual técnica que guiou a sua pesquisa. Você tem um acervo aí, na verdade, metodológico grande, né? Porque você faz registros fotográficos, você faz, enfim, não sei se você chegou a fazer entrevistas, mas eu acredito que sim. Né? Então, são várias técnicas que juntas, né, em conjunto, elas podem caracterizar-se como uma metodologia maior, talvez como uma etnografia, né, ou um outro tipo de metodologia que, inclusive, daria um apoio até mais robusto, né, para você e para o teu projeto em si. É só um apontamento, talvez para vocês, né, uma próxima etapa, né, de trabalho, de ajuste desse trabalho para uma publicação, né, em alguma revista, talvez até disponibilizar, né, um método talvez mais claro, né, para o leitor. E eu acredito que, assim, observando, lendo um pouco sobre o seu trabalho aqui, seja um trabalho de cunho etnográfico, né, quase na essência, né. Tem outras, pode ser um estudo de caso também, ou de múltiplos casos, talvez, se for o caso, né, porque se trata de 3 comunidades, né, que vocês pesquisaram, mas acredito que essa junção, né, de uma metodologia, de uma escolha metodológica, de fato, de uma metodologia mais norteadora para o trabalho, será de grande valia para você conseguir dar um passo a mais aí para uma publicação, né, em alguma revista, né, porque é um trabalho muito rico, de fato, traz bastante caracterização, né? Eu acho que o mais importante da tua pesquisa, em se tratando de uma pesquisa até descentralizada, né? A gente está falando de uma cidade, uma pequena cidade na Amazonas, né? Então, assim como a Lisandra também estava tratando de uma comunidade também, uma pequena cidade em Goiás. Então, a gente tem essas características que, para a gente, que é do turismo da hospitalidade, são muito ricos, porque a forma da pessoa se comportar, né, a forma das pessoas receberem, né, esses anfitriões, quais são as culturas envolvidas, né, na vida das pessoas,
tanto sob a perspectiva que a Lisandra trouxe, né, como que elas recebem, né, os seus turistas, seus hóspedes, ou até como, a partir da tua visão, né, do turismo em si, da atividade turística, como que se organiza, né, o turismo nessa região e nesse povoado, são elementos que para a gente é rico, né? Acho que a gente que está interessado nessas peculiaridades, particularidades, só ajuda a remontar, né, a atualizar a literatura sobre o turismo e a hospitalidade, que a gente não tem muita noção, porque a maior parte das pesquisas são conduzidas em grandes centros urbanos, né, grandes cidades, ou estados que têm maior representação, né? Então, esse esforço, né, de pesquisa é muito importante, né, tanto da Lisandra quanto do Kennedy e seus colegas. Aí eu não sei, Kennedy, se vocês tinham pensado nesse tipo de abordagem em algum momento, né, para conduzir ou não. Vocês pretendem fazer esse pequeno ajuste? Já pretendem publicar em alguma revista específica? É, sim, sim, a gente tinha conversado com a minha orientadora, né, no caso, tá eu e a Karina aqui online, e aí a gente pensou mesmo nessa questão dos futuros ajustes depois e da publicação, porque é algo novo, né, apresentar assim a área turística aqui do município de Parintins, no caso, o turismo desses interiores que tem aqui ao redor da cidade, né? E aí, até mesmo para que a sociedade tenha conhecimento da potencialidade que o município de Parintins tem em ofertar esse turismo para a sociedade. Seria legal também você colocar um pouco de informações na tua metodologia sobre as entrevistas, né, estruturadas. Então, que perguntas vocês conduziram? Eu acho que aqui, na verdade, até pela extensão do trabalho, a gente não tem muitos depoimentos, né, dessas pessoas, né, dos depoentes em si. Então, talvez explorar um pouco mais, como é uma pesquisa qualitativa, a entrevista ela é de suma importância, né, para a gente entender sobre a voz das pessoas que você entrevistou, a perspectiva, né, de vida delas, né, e sobre a atividade turística em si também. A gente tem muitas questões, no caso, pode vir a surgir, por exemplo, uma questão mais de embate com o turismo, né, que não gostariam de receber. Então, são coisas que são comuns de acontecer na atividade turística e que, às vezes, elas até ficam nas entrelinhas, né, das entrevistas, eles não estão sempre tão explícitos, né, na hora de se conversar com uma pessoa, né. Então, talvez trazer um pouquinho das entrevistas, né, de alguns trechos mesmo que sustentam essa apoio ou não apoio à atividade, ou eles mesmos, né, dizendo para o leitor, né, para a pessoa que está lendo seu artigo, que tem orgulho, por exemplo, né, das danças, que se identifica com esses elementos culturais, com a comida, ou falando um pouco mais sobre essa importância que eles dão para essas considerados atrativos, né? Mas eu, por exemplo, sempre gosto de considerar que o turismo, isso é uma crítica pessoal, né, como pesquisador da gastronomia, não de turismo, mas que tem muita influência de turismo, é que a comunidade existe, né? Ela está, ela é, e não necessariamente precisa do turismo. Talvez o turismo ele seja um vetor econômico, né, para a gente ter realmente um desenvolvimento naquele local. Mas ela existe, então ela tem a sua própria cultura, e a gente precisa, quando a gente faz uma pesquisa, talvez, justamente elucidar para um leitor essa potencialidade, né, de autenticidade dessas pessoas que não necessariamente estão relacionadas com o turismo intrinsecamente, mas que elas são porque elas são, né, sem atividade turística. Então, eu faço isso muito com a gastronomia, né? Então, gastronomia não é necessariamente turismo gastronômico. Ela está, ela é, né? Ela por si própria, ela é. Então,
O turismo ele só apoia ou muitas vezes complica também, né, outras atividades culturais, outras expressões culturais. E aí a gente entra em outra seara, que não é o foco do teu artigo, mas que seria interessante justamente trazer essas expressões e a forma que as pessoas, né, se conectam com essas expressões culturais é onde está a riqueza para você sustentar que ali existe de fato um turismo ou uma potencial atividade turística, né, de base comunitária, porque é uma comunidade, são comunidades, vamos dizer assim, autênticas e que têm muito a oferecer. Então, isso é muito importante. Liz, você que é uma pesquisadora que trabalha com turismo e fez essa pesquisa, né, etnográfica também, talvez tenha algumas contribuições para o Kennedy nesse sentido. Sim, de ouvindo falar, né, Rafael, sabendo também do seu interesse constante pelas questões etnográficas, me remeteu, Kennedy, a comentar um pouquinho da minha trajetória com a etnografia. Claro que foi sazonal, foi assim, tudo correu muito interessante, de eu ter feito uma disciplina de etnografia nas ciências sociais. Então, como estávamos, né, no período do distanciamento social, a Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, fez essa disciplina online. E eu, né, busquei tudo que foi possível para ser aceita como aluna especial, e ela foi fundamental, Kennedy, porque eu não fiquei na superficialidade, não é o caso, né, no seu, mas assim, do conceito etnográfico ou da aplicação do método. Eu fui atrás dos autores que sustentam a etnografia na antropologia. Então, eu li da Mata, Gilberto Velho, alguns autores muito contemporâneos, né, perdão, não contemporâneos, né, Malinowski, alguns autores, talvez eu não me recordo de todos, mas posso te mandar uma listinha se interessar, que fizeram com que a minha amplitude de leituras e de compreensão do que é ser etnográfico, né, do que estar no campo, ajudaram muito. E uma coisa muito interessante na hospitalidade é que o entrevistador, nós pesquisadores, estamos naquele momento da entrevista passando por uma situação assim, né? De ser recebido por quem estamos entrevistando, e a situação não nem sempre é hospitaleira, né? É a mais bacana, às vezes tem hostilidades nessa relação também. Então, essas nuances de me perceber no primeiro, claro que eu só fui perceber quando eu fui entender efetivamente, né, muito mais do que o método, mas a etnografia na antropologia. E o Rafael comentou também sobre essas contradições, essas questões que vão surgindo, e quando você lê alguns antropólogos, etnógrafos também, você fica mais sensível às situações, sabe? Ela se principalmente no meu capítulo 6 que foi, né, efetivamente de hospitalidade, foi nessas sensibilidades que eu consegui discorrer mais ações, né? Esse olhar que eu não sou antropóloga, não sou etnógrafa, né, na concepção ou na formação, mas leituras e realizar a disciplina trouxe muito mais sensibilidade. Se surgir para você uma possibilidade de uma disciplina fora, eu sugiro que faça, né? A UNB oferece, ela é optativa, não é constante, mas talvez aí na Universidade Federal do Amazonas, né? Você possa buscar. É um pouco da sugestão, e se você aceitar, depois eu te mando leituras, né, passíveis e possíveis aí para serem lidas. Tá bom? Tudo bem, obrigado. Aqui essa ideia, Kennedy, você está iniciando, vamos dizer, sua carreira de pesquisa, né, como pesquisadora aí, você e seus colegas. Eu quero destacar também, ele não comentou, gente, mas aqui lendo o trabalho dele, esse eu acho que comentou assim na apresentação, mas talvez não tenha ficado muito claro para todo mundo, é um trabalho de extensão, né? Então, isso também é muito legal, porque
de fato, um trabalho de extensão gerar um artigo assim é muito, muito rico de se ver, né? Eu acho que é uma forma de realmente de dar vazão ao conhecimento que vocês tiveram, né, de possibilidade de intervenção no campo, de melhoria assim da vida das pessoas. Acredito então que seu trabalho, por isso que eu digo que tem muita coisa que não tem no seu trabalho aqui. Eu sei que você tem muito mais material do que tem nesse material que você apresentou, porque pela foto que você mostrou ali, que vocês, seus colegas, né, enfim, eu não duvido que você tenha ido, tenha conhecido, tenha conversado, né, com as pessoas e que de fato a minha sugestão que a Lisandra apoiou de trazer uma metodologia mais robusta só vai realmente contribuir para que você critique também, né, tenha um olhar crítico do turismo. Eu acho que é isso que a gente busca ultimamente, né, que é não basta você caracterizar uma comunidade X, Y, Z, mas entender os impactos que esse turismo, né, que essa atividade econômica, enfim, que tem finalidade econômica, tem naquela comunidade, né? Então, benefícios, malefícios, né, tipo, quais são prós e contras, e que muitas vezes eles não estão tão evidentes, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer um exercício de compreensão, né? De interpretação das falas. Aí você junta as falas com algumas observações, né? Você começa a constatar coisas que se contradizem, né? Então, muitas vezes, esses elementos são os mais ricos, né? Para uma publicação, na verdade, de maior peso. Não quer dizer que o que você apresentou aqui não esteja bom. É um trabalho ótimo, como eu disse, já é só de apresentar, caracterizar uma comunidade que está afastada, já é de grande valia para a gente. Mas vai ser mais rico ainda se você trouxer aqueles dados que você não trouxe nesse trabalho, que são as entrevistas, as suas observações, você deve ter feito anotações, conversa, né, com seus colegas no momento que vocês estavam fazendo o campo. E esses elementos, assim, são aqueles elementos chaves que você pega e fala, poxa, né? É possível TBC, mas vamos tomar cuidado com isso, com isso, com isso, com aquilo, porque isso pode afetar essa comunidade dessa forma, né? Então, isso é onde está a riqueza da pesquisa em turismo, para a gente não recair, né, onde muitas vezes a gente encontra as pesquisas de turismo, que sei lá, território X tem atividade turística sim, esse atrativo. Vamos medir aqui quanto que esse atrativo pode gerar de lucro para essa comunidade, mas também não pensa nos malefícios que isso pode trazer, né? Então, vamos pensar sempre na balança, né, e colocar de forma que fazer um turismo mais crítico, né, mais sustentável, mais pensado, né, não aquele turismo, mesmo que o TBC não seja turismo de massa e nunca pretende ser, mas toda atividade econômica tem né, algum efeito negativo, então a gente precisa ser bastante crítico. Agora eu vou focar um pouco na pesquisa da Lisandra, né, que eu acho que é uma pesquisa densa, né, eu acho que é uma pesquisa que eu acompanhei, né, pessoalmente, então eu sei como que foi a trajetória, né, da Lisandra nesse meio tempo. Inclusive eu virei e falei, Lisandra, você tem que fazer etnografia, não tem outra metodologia que você possa escolher para fazer essa pesquisa. Por isso que ela comentou, né, que eu sou ávido da etnografia, realmente, mas no caso dela não tinha como não ser, né, tinha que ser etnografia, justamente para desvelar coisas, né? Eu acho que uma tese, no caso, né, a gente está falando de uma pesquisa realmente de muito mais fôlego, né, de, como a Alexandra disse, 5 anos, né, de pesquisa, precisava realmente
desvelar alguns elementos da hospitalidade, né, nesse turismo que é praticamente emergente. 5 anos de rota é uma coisa muito recente, né? E como que esse turismo acontecia, mas ao mesmo tempo como a hospitalidade estava entremeada nessa atividade turística, né? E eu acho que a grande riqueza da Lisandra é justamente conseguir apontar uma atividade turística, mas não necessariamente focar só na atividade turística, né? Mas sim nas relações que se estabelecem nessa atividade. Então, aqui ela destacou uma comunidade da onde ela fez pesquisa, mas ela fez em várias, né? Então, que eu sei. E tenho certeza que essas concepções que ela trouxe a partir do campo, né? Dessas interpretações simbólicas das relações que ela mesma teve, né? Não deixa de ser até muitas vezes autoetnográfico, porque ela percorreu, né? Então ela fez parte daquele trajeto. E a etnografia permite isso, né? Que você, enquanto pesquisador, se conecte com o seu objeto, com o seu sujeito de pesquisa e realmente consiga um pouco mais de entendimento daquela realidade, né? Liz, eu fiquei muito impressionado com o escaldapés, né? Eu acho que o escaldapés é um elemento, assim, tão simbólico por conta de estar, talvez, inclusive, relacionado com muitas questões religiosas, né? Do catolicismo, por exemplo. E a hora que eu vi a foto ali, eu fiquei pensando que, de fato, é um acolhimento, mas... E nesse meio tempo, assim, que você teve contato com essas comunidades, você sentiu algum tipo de, vamos dizer, de servilismo da parte deles? Eles se sentiam, em algum sentido, inferiores? Ou a hospitalidade, ela era um elemento que realmente dava autonomia? Qual é o sentido que a hospitalidade mais se apresentou para essas mulheres que você teve contato? Mais de autonomia, mais de servilismo, meio especialmente voltado ao turismo? Eu faço porque eu preciso do dinheiro, eu preciso fazer isso, essa atividade. O que você acha? Como que foi suas impressões? Obrigada, Rafael. Foram mais mulheres, né, realmente, como o Rafael comentou, então foram outras comunidades, foi no decorrer de toda a rota, foram 6 povoados. Particularmente, Rafael, né, e a todos, o fato de eu ter escolhido somente povoados foi um recorte, assim, eu considero muito feliz, né, muito assertivo, porque a atividade turística não estava presente. Então, diferente de Pirenópolis, que já tem uma visibilidade nacional, seja, né, pelas novelas, pelo próprio fluxo, ou a própria cidade de Goiás, Terra da Cora, os povoados não. Para os povoados foi tudo muito novo, muito, né, diferente e tudo mais. E o que predominou foi essa questão da autenticidade, sabe? A questão do servilismo ou dessa incorporação monetária predominante, não foi o caso. Até eu tenho alguns relatos de que houve quem não pagasse pela hospedagem. Existe um dos povoados que merece, acho que um outro artigo, que, só se você me permite só contextualizar rapidinho, que é o povoado de Palestina. O povoado de Palestina são 2 amigas de infância que estudaram na escola do povoado, e uma delas, né, o pai faleceu quando ambas, né, amigas tinham 11 anos. E a comunidade de Palestina se reuniu para ajudar essa senhora, né, que ficou viúva, essas filhas que ficaram órfãs e tudo mais. E no decorrer dos anos foram ajudando na lida rural, no trabalho, no gado, na plantação, nas condições que ela tinha como mãe para, né, manter a família e tudo mais. Essa moça cresceu, uma dessas moças, né, cresceu, veio para Goiânia, se formou agrônoma, casou, e um dia ela estava num órgão federal, num órgão estadual aqui da cidade,
e ouviu falar numa sala ao lado, né? Eu estou contextualizando porque a etnografia também permite, né? Ela ouviu falar do povoado dela. Ela ouviu falar de Palestina. Ela foi perguntar o que era e descobriu que essa rota do caminho de Cora ia passar por lá e não havia na comunidade nenhum lugar para dormir, nem para o ciclista, nem para o caminhante. E são distâncias longas, assim, por um dia, às vezes 20, 25 quilômetros, né? É uma média de caminhada. Aí ela ligou para a amiga de infância no povoado em Radiolândia e elas pensaram na possibilidade, então, de pegar a antiga escola, que já estava abandonada há 9 anos, e conseguirem uma sessão, né, com um deputado ali perto da cidade, para formar um hostel. E assim elas fizeram. Entraram com recurso próprio, principalmente a que se tornou agrônoma, que tinha mais condição financeira, e a do povoado, que mora, nunca saiu do local, tudo, gerencia esse hostel. Então, pegaram a escola, reformaram, transformaram a sala de aula em quartos, feminino, masculino, reformaram os banheiros, a merenda, mantiveram aquele tanque, sabe, de escola, né, estadual, com várias torneiras. É muito icônico o local, muito, muito, muito fantástico. Só que qual o diferencial? Nessa hospedagem, há um quarto que, caso alguém passe por lá e não tenha a possibilidade de pagar, né, diferente dos outros quartos, vai se hospedar. Ela mesma diz, eu não vou deixar ninguém de fora, né? Foi pela primeira vez foi que eu vi do que a gente lê às vezes, né, de uma hospitalidade mais incondicional, de uma recepção sem o retorno efetivo, né, do lucro, das questões financeiras, a acontecer. Então, além dos quartos, né, tradicionais ali, operando, ela tem um outro quarto com cama, roupa de cama, diz ela que ainda não está das melhores condições que ela quer, mas essa pessoa vai dormir, vai se hospedar, vai estar segura, vai se alimentar, vai tomar banho, enfim. Ela promove isso, essa circularidade, assim, de uma forma única, né? Então, eu considero que muito mais da autenticidade desse... só uma parte, quando a outra amiga, né, resolveu, né, colocar esse hostel em funcionamento, ela mesma diz que é uma forma de agradecer ao povoado o que fizeram pela mãe dela e por ela aos 11 anos de idade. Então, é mais uma forma ali que a gente percebe de uma série de fatores, né? Entre eles a sensibilidade, a compreensão de que foi ajudado em determinada etapa e pode hoje ajudar, porque, né, um hostel que hoje recebe todo esse grupo, às vezes eu estava lá um dia, chegaram 26 ciclistas. Então, para um povoado de 200 pessoas, 26 a mais, né, chegando, jantando, tomando banho, café da manhã no dia seguinte, lanchando, tomaram um lanche, é de um impacto muito grande, né? Há uma circularidade ali de... E é engraçado que ela não trata eles como hóspedes, fala minhas visitas. As minhas visitas vão chegar. E a gente sabe, né, na hospitalidade, essa semântica também das palavras, que geralmente visita ou alguém que você, né, aguarda mais do que o estranho, né? Aquele que vai chegar também, mas você não conhece. É muito interessante. Mas é isso, eu as considero, né, muito mais... É realmente um caminho muito novo, só 5, né? Virão os próximos 10, 15. Haverá transformações, isso é fato. Mas hoje ele se apresenta, e eu me sinto muito honrada de ter registrado os 5 primeiros anos, sabe? Para deixar elas assim como pioneiras, corajosas, extremamente empreendedoras. Eu tomo muito cuidado com esse termo, mas elas não deixam de ser, né, mulheres muito corajosas, principalmente. E aí, se me permite, tem uma correlação muito com a Cora, que também foi muito corajosa. Então, Cora Coralina, essas mulheres, a coragem, né, o desbravar, que não deixa, né, de ter tudo muito novo,
Eram mulheres que estavam ali na lida, do gado, da roça, da pomar, e hoje estão lá numa outra atividade. E se Uma parte tratando de um disso. caminho, né, de uma rota que homenageia enfim, essa escritora, poetisa, elas tinham conhecimento da Cora, assim, profundo? Ou qual era o nível de proximidade, né, com a figura da Cora? Muito pequeno, Rafael, muito pequeno. Algumas lembravam dos primeiros anos de infância, quando viram na escola, sabem um pouquinho, né, por ser uma poetisa realmente, né, goiana, da cidade de Goiás, que tem uma expressividade no estado, mas a obra, sabe, quem foi, a sua história, é muito recente. E é perceptível, né, quem se interessa mais, essas mulheres que se reconhecem, né? A Cora também foi dona de pensão, sabe, aqui em São Paulo. E elas tomarem conhecimento disso dá uma sensação, ou pelo menos eu ouvi disso, de que, poxa, ela faz o mesmo que eu fiz, né? Que é o que eu faço, né? É tudo muito novo para elas. Mas há uma questão instigadora, assim, delas conhecerem cada vez mais, saberem quem foi. A Cora não fez o caminho, né? Ela não passou por diversas cidades que foram denominadas para estar no trajeto, mas a reconhecem como uma mulher destemida. E usam um termo aqui que eu acho lindo, que é lutadeira. Cora é uma mulher lutadeira, então elas também se consideram mulheres lutadeiras, né? Acho. Legal. Muito, muito interessante essa semântica mesmo, o uso das palavras, até neologismos assim, que são muito próprios, autênticos mesmo, né? Das regiões. Eu acho que seria uma possibilidade para você conduzir um projeto de extensão aí para levar o conhecimento, enfim, a biografia de Cora para essas mulheres, né? Talvez. Então acho que seria uma grande contribuição aí para essa rota, né? Porque afinal faz uma homenagem à poetisa e elas muitas vezes não sabem quem são, né? Talvez juntar com o pessoal da literatura aí, fazer alguma atividade que possa inseri-las na realidade, na biografia da Cora, Uhum. porque eu acredito, pelo menos, que a tendência é que quem visite o caminho aqui, de fato, tem minimamente interesse, né, na poetisa, né, na vida dela. Uhum. Boa, Acho que muito seria. boa, excelente sugestão. César quer Teve comentar um. algo. Ah, sim. Não, na verdade, não é nenhum comentário, é parabenizar pelo estudo. E só uma curiosidade, ela gastou 15 dias, né, para fazer o caminho. É, o normal, quanto que seria em termos de custo para fazer este caminho? Quantos dias uma pessoa, não uma pesquisadora, mas uma pessoa comum levaria para fazer, né, este caminho? Uhum. E se aquele café da manhã está incluso também, aquela mesa Ah. farta toda? César, eu só dormi 2 dias a mais em 2 povoados, né? Então, uma pessoa que faça a rota seguida leva em torno de 13 dias a pé, né? De bicicleta, por causa dos trechos, mesmo os trechos mais curtos, de 14 quilômetros, eles são muito íngremes, porque você sobe a Serra do Pirineus, sobe a Serra do Jaraguá. Então, só 14 quilômetros. Não são só 14 quilômetros, né? São densos e, assim, né? São 14 quilômetros de muita, né, esforço físico e tudo mais. Então, em 13 dias dá para fazer. O ideal é, às vezes, ficar mais um dia em determinado local, né? Você vivencia ali um pouco da vida cotidiana. E de bicicleta dá para fazer em 3, mas com muita pressa, né? Quase 100 quilômetros ao dia, 100, 100 e pouquinho, dá para fazer
Na época, eu gastei 3.500. Eu fui com carro de apoio, contratei uma empresa, fomos, né, por coincidência, 6 mulheres, contratei um carro de apoio que levou a mala durante esses 15 dias, né? Porque você vai com mais roupas, além da sua mochila, água, seguro de vida, lanche, todo o apoio logístico que fosse preciso, né, para quem, caso tivesse algum machucado e tudo mais. Todas as hospedagens inclusas nesse 3.500, todos os cafés da manhã e algumas refeições. Em Palestina, por exemplo, esse que eu contei da, da escola, né, estava incluso. Geralmente, todos os pequenos povoados estavam inclusos. As cidades grandes que a gente tinha mais liberdade para o almoço, num restaurante, o jantar, às vezes, numa pamonharia, que o pessoal gosta muito aqui. Deve estar um pouquinho mais caro agora, sabe? Talvez uns 4 e pouquinho. E é isso, tá? Acho que eu respondi as 3 perguntas, Bacana, respondeu sim. não Tenho é? curiosidade, É, mas por enquanto focar é. em terminar o Ela é, mestrado, aí depois. ela é uma, ela é uma trilha autoguiada, dá para fazê-la sozinho, mas não é o indicado. Tem seus Uhum. riscos, né, de cachorro, tem fazendas com 10, 12, 15 cachorros, então, né, não é a melhor, né, questão de correr risco. Abelhas também são bem perigosas no trajeto. E você ter um carro de apoio faz a diferença, sabe, Ciro? Pela Uhum. condição, pelas condições. Mas é uma aventura interessante. Gostei. Sim, Quem gosta de caminhar, realmente, isso seria uma atividade interessante. Muito bem, então vou também agora, não vou puxar sardinha, mas temos que comentar sobre o trabalho que a gente trouxe aqui também para o SEMEAD, né? Na verdade, o que eu vejo nos 3 trabalhos, que a gente está falando de pessoas, de fato, que são muito invisibilizadas, né, em vários sentidos. O nosso trabalho não foi uma pesquisa de campo, foi uma pesquisa bibliográfica, né, mas que tinha um enfoque, né, de trazer como a comunidade LGBT, ela se, enfim, a partir da visão dos pesquisadores, porque foi uma revisão da literatura, né, como que a comunidade LGBT era encarada, né, com as dificuldades que se passa, né, nesses ambientes, que naturalmente na própria literatura a gente já tem indicação de muitos problemas, né, problemas sérios que vêm de problemas estruturais, né, na verdade do próprio questões estruturais socio e culturais, né, então questões do Brasil mesmo, do brasileiro com a diversidade em si. Somos considerados pessoas super hospitaleiras, mas até onde a gente não sabe, ou em quais contextos a gente não sabe. E acho que esse trabalho com a comunidade LGBT no ambiente corporativo, apesar de não ter sido um trabalho de campo, desvelou realmente essa questão da hospitalidade como uma possível lente, né, para a gente analisar não só a questão da comunidade LGBT, mas de outras minorias que possam ter sua expressão, né, suprimida em ambientes como esses, que são reconhecidamente ambientes heterossexuais, brancos, né, e muitas vezes elitizados, enfim. E a gente sabe que, de fato, é um problema, porque essas pessoas vivem praticamente sem voz mesmo, e muitas vezes hostilizadas, que é o pior, né? Não só. Acho que se fosse, né, tipo, só até suprimidas, seria menos pior, né? Menos pior do que hostilizadas, que é o caso que acontece muito em várias situações, né?
o César, na apresentação dele, ele não colocou um elemento gráfico, mas que é interessante. Não sei se eu consigo, acho que eu não compartilho, né? Puxa vida. Carmen, eu vou te mandar o arquivo, se você puder compartilhar. Eu te mostro a página para você colocar aí pro pessoal. Acho que é isso. Lá na página 19 desse arquivo. E o problema, a riqueza desse artigo, na verdade, ele foi justamente em estabelecer algumas categorias, né, teóricas, né, de hospitalidade, mas efetivamente identificar quanto à alteridade, né, então acho que isso a Lisandra também usou Levinas no trabalho dela, mas a alteridade, ela é capaz de gerar mesmo esse desconforto, né, nas outras pessoas. Aqui a gente tem em se tratando de uma comunidade, né, que já, como a gente estava dizendo, já é uma comunidade pouco compreendida, né, a autoridade e essa diferença que ela representa, né, as pessoas que estão inseridas nessa comunidade, elas representam para uma pessoa dita normal, né, ela causa justamente tanto elementos de hospitalidade quanto elementos de hostilidade, né? Então, foi interessante porque na literatura a gente de Levinas, por exemplo, né? A gente observa que a alteridade é um conceito que de fato desperta esses dois vieses, vamos dizer assim, de comportamento, né? Mas que nem sempre, ou pelo menos não na prática, porque a gente está falando de um filósofo, né, basicamente, mas que nem sempre na prática isso estava evidente, né, que o conceito de ser diferente, de ser um alter, né, uma outra pessoa, gera muitos riscos, né, de hostilidade. Então, você conseguiu, Carmen, o arquivo aí? Consegui, pode colocar? Sim, por favor. E tá na. Você encontrou a figura, que é na página 19? É a figura 2. Esse artigo a gente desenvolveu e eu já tinha como. Foi? Sim, foi. Se puder dar um zoom aí, sim, bem mais perto para o pessoal conseguir enxergar. Não sei se está todo mundo no computador, mas. Esse artigo ele já está aprovado, já vai sair na próxima edição da revista brasileira de Homocultura, né? Que é uma revista de impacto grande, né? Eles aceitaram muito bem, na verdade. Acho que aqui eu posso, inclusive, dar um depoimento, né? Que eu acho que é importante para todo mundo do PPG em hospitalidade, que a gente pode sim publicar em outras áreas de conhecimento, não só turismo, né? Inclusive, o turismo anda cerceando muito as nossas discussões. Talvez essa discussão que eu fiz aqui não seria de forma nenhuma aceita em algum periódico de turismo, porque não tem turismo, né, na pesquisa. Então é uma forma da gente, de fato, desbravar aí, né, outras áreas de conhecimento que acolhem e acolhem muito bem, né, porque as respostas dos avaliadores foram muito boas, né, alguns comentários aí falaram que realmente não se tem, né, eles não tiveram nenhum contato com esse tipo de abordagem enquanto pesquisadores, né, dessa área. E em se tratando de uma temática que lida com hostilidades, não tem como a gente não
não tem como a gente não contribuir, né? Porque a gente estuda hospitalidade, estuda hostilidade, então é uma temática que a gente pode abraçar, né? E começar a ingressar nessa área de conhecimento que são os estudos queer, né? Então, que tem se demonstrado bastante abertos aí para nosso conhecimento em hospitalidade. Mas isso cada um acredito que consiga fazer em seu determinado tema também. Acredito que a hospitalidade ela sempre encanta, né? Ela sempre encanta, mesmo que seja uma temática, né, obviamente muito séria, mas ela sempre encanta porque a possibilidade de visualizar, né, os fenômenos por outro ângulo é sempre bem-vindo, né? Pelo menos deveria ser. Então, nesse esquema visual, a gente tem a categoria, né, de alteridade que eu falei para vocês, e que ela tá tão ligada, tá realmente mais ligada com a hospitalidade, né? Então, vejam que o traço indica que a força, né, de ligação entre a categoria alteridade e hospitalidade é bem mais forte do que a setinha que a gente tem, no caso, entre medo e heteronormatividade, né? Então, na verdade, a gente usou quando não é setinha, ou seja, quando é só uma linha, quer dizer que aquilo é constituído por. Então, hospitalidade é constituída, então, nesse artigo, ela está constituída por alteridade, cidadania, democracia e tolerância, né? Então, não é um elemento que esteja de forma causal, está relacionado uma categoria com a outra. Não, ela faz parte da hospitalidade nesse caso. Mas a alteridade, como a gente estava dizendo, o César apresentou aí na apresentação, ela gera também, né, como consequência, o medo e apoia, na verdade, a heteronormatividade, né? Então, inclusive, o traço da setinha para a heteronormatividade está mais forte, inclusive, que para medo, né? Para a categoria medo. Então, na verdade, a alteridade, ela, de fato, permite com que as pessoas reconheçam uma pessoa da comunidade LGBT como diferente e, como consequência, apoiem comportamentos de heteronormatividade, né? Então, porque, é como o César falou na apresentação, espera-se que uma pessoa tenha comportamento X, Y, Z, né? Então, não pode ser efeminado, não pode, enfim, demonstrar afeto, enfim, outras questões que a heteronormatividade acaba sustentando, né? Então, é engraçado porque quem causa isso, né, a categoria que causa isso é a própria autoridade, né? Então, você ter uma pessoa estranha. Mas outra categoria que eu gosto de chamar bastante atenção nesses achados é a cidadania. Então, essa categoria, na verdade, eu falei, acho que no grupo de pesquisa, né, na última vez, é uma categoria que a gente não discute, né, na hospitalidade, de forma geral, e é essencialmente inerente à hospitalidade, né? Então, nos estudos da comunidade LGBT, toda vez que a gente estuda a comunidade LGBT e hospitalidade, essa categoria está presente, né? Então, e ela é incitada também pela própria autoridade. Aqui a gente está falando de política, principalmente. Então, a gente está falando realmente de reconhecimento, né, do cidadão, da plena cidadania, né, dessas pessoas, e que a autoridade, ou seja, a pessoa ser diferente, ela poder ser diferente, única, muitas vezes, né, apesar de ser uma comunidade, ela ser única, uma pessoa a pessoa, ela tem direitos de ser reconhecida como um cidadão pleno, né, dentro do seu contexto democrático, né, então, do seu país. Então, essa é uma categoria que a gente pouco explora, né, até porque é uma categoria que vai mais para filosofia política, que vai mais para ciência política, mas que é uma categoria que a gente tem que tomar mais atenção, porque
muitas vezes a gente está falando, por exemplo, se a gente fosse para pesquisar da Lisandra, será que essas mulheres, elas reconhecem que elas têm cidadania plena? Que elas são pessoas que têm seus direitos e deveres, né, resguardados, né? E isso faz com que a gente se reconheça enquanto uma comunidade, né, enquanto um Estado democrático. Então, é uma categoria que muitas vezes a gente esquece, né, de pesquisar. E a tolerância é uma outra categoria também um pouco dúbia, né, um pouco antagônica, porque ela tem alguns autores na hospitalidade que vão dizer que ela é uma categoria que apoia, né, e é constituída pela hospitalidade, a hospitalidade é constituída de tolerância, como Leonardo Boff, né? Então, ele fala que a tolerância é uma categoria que sustenta a hospitalidade, mas tem outros autores que vão dizer que não, que a tolerância ela não representa a hospitalidade, ela representa justamente só um tolerar, né? Simplesmente você tolerar outra pessoa não quer dizer que você está acolhendo ela, não quer dizer que você está recebendo, enfim, todos aqueles elementos de hospitalidade que a gente já tem costume de conversar, né? Então, por isso que ela também está ligada, e nesses artigos isso ficou muito claro, né? Nos artigos que a gente analisou, que a tolerância, ela está tanto para a hospitalidade, porque de fato ela pode gerar essa abertura inicial, vamos dizer assim, né, para a hospitalidade, mas muitas vezes também estava ligada à própria hostilidade, né? A própria noção de que você apenas tolera. E aí eu até uma subcategoria da tolerância foi a tolerância da intolerância, né? Então, a tolerância ela partiu também da ideia de que tolera-se a pessoa que hostiliza, né? Então, tolera-se a pessoa que faz hostilidades, que verbais, físicas nem tanto, mas especialmente verbais, contra uma pessoa da comunidade LGBT, né? Então, a tolerância foi uma categoria também muito rica de análise nesses artigos, porque acaba sendo muito antagônica, né? Então, desperta hospitalidade e hostilidade. E aí outras categorias menores surgiram, como a solidariedade, que a alteridade acaba gerando, né? A violência em si, física e verbal, né? Que muitas vezes acontecem, obviamente é constituída pela própria hostilidade, né? Mas o espaço também foi uma categoria interessante, porque a gente percebe que nesses ambientes corporativos, né, os espaços eles não estão prontos para receber algumas expressões de identidade, principalmente, né, sexuais, como travestis, transexuais, em que, por exemplo, banheiros foram várias vezes, foi mencionado que eram uma forma de que a pessoa percebia, né, como hostil à própria existência dela, né, naquele ambiente corporativo. Então, realmente isso constituiu, portanto, uma parte da hostilidade, né? E na verdade o medo, né, que é essa última categoria interessante, porque ele vem da alteridade, né? Ele é a hostilidade, a gente sabe pela literatura que ela é constituída pelo medo do estranho, né? Então, naturalmente, mas que justamente então eu consegui, a partir da literatura, identificar que a autoridade ela apoia, né, essa existência do medo, né, a existência talvez até intensifique o medo, né, então ao estranho. Então foi realmente muito rico, né, a gente conduzir essa pesquisa, porque na prática, muitas vezes assim nas nossas pesquisas, né, e aqui essa pesquisa se baseou não só, né, no referencial que a gente tem mais costume assim de usar, como Camargo, né, como a Graça, que foi muito importante também para esse texto, mas Levinas, né, principalmente, que pareceu ser basilar aí para a gente compreender essa questão entre o entremeio entre hospitalidade e hostilidade, né?
e entender por que o medo, a heteronormatividade tem ligação com a alteridade, por que tolerância tem a ver tanto com hospitalidade quanto hostilidade, né? Então, são esses elementos que a gente conseguiu destacar nesse artigo. E aí foi muito, como eu disse, muito rico, porque de fato a gente tem um artigo de hospitalidade sendo publicado em um periódico de uma área diferente, né? Então, Diego que também vem estudando aí estudos decoloniais, acho que a gente precisa cada vez mais partir para revistas que estudam decolonialidade ou outros tipos de teorias, epistemologias, talvez, que com certeza a hospitalidade dá conta de explicar muita coisa, né? Então, você fez uma apresentação, né, Diego, sobre decolonialidade, né? Se quiser também falar como tem sido essa sua relação, né, de hospitalidade com essa epistemologia, né, um pouco mais decolonial. Pode parar, Carmen, por favor, a compartilhamento. Obrigado. Mencionou, né, Rafael, acho que tem encontrado até mesmo nessas visitas aí a outros GTs, né, que não somente de hospitalidade. A hospitalidade tem dado conta, né, dos encontros que acontecem tanto presencialmente quanto virtualmente também, né, em outros contextos. E no caso da pesquisa decolonial, né, ontem apresentei um trabalho que fazia, né, uma revisão sistemática abordando as questões de turismo, e quando a gente vai para as temáticas mais comuns, assim, mais trabalhadas nos artigos, a gente percebe que muitas estão envoltas aí pela questão do encontro, né? Essa dinâmica, né, que a gente sempre elabora na hospitalidade, principalmente no PPG de hospitalidade da Embi Morumbi, em que o encontro é fundamental, né? Essa coisa entre uma pessoa e outra, esse reconhecimento do outro, né? E também essa hostilização do outro, né? O que a hospitalidade pode dar conta nas temáticas que a gente levantou nesse estudo decolonial, que é uma maneira também, é um exercício, né? Ontem eu falava com o pessoal, é um exercício para que a gente também observe a nossa produção científica latino-americana e que a gente consiga sair um pouco daquele circuito Scopus Web of Science, né? O meu trabalho acabou girando em torno disso, mas é para observar que às vezes a gente não tem acesso àquele espaço, mas que a gente tem uma produção riquíssima que pode aí falar, né, de igual para igual, né, com autores que estão naquele circuito eurocentrado, né, dominante, que a gente bem conhece. Então, acho que essa foi um pouco a proposta do trabalho que apresentei ontem, mas que traz aí insumos para essas discussões no quesito da hospitalidade, e a hospitalidade respondendo àquelas questões que o marketing não consegue ainda, né, que a própria administração ainda não consegue, por conta desse fator essencial e central que é a relação entre um indivíduo e outro. E aí eu volto. Você vai falar alguma coisa? Não, eu só ia parabenizar, né, os trabalhos de vocês, aos apresentadores aí mais uma vez, assim, interessantes as temáticas, o nível, né, de profundidade, cada um à sua medida, né, de acordo com aí a etapa acadêmica, mas todos vocês, assim, excelentes, muito. Eu já conhecia, né, o trabalho do César, da Alessandra, mas fico muito feliz quando eu vejo alunos como o Kennedy e a Karina aí despontando, né, no percurso acadêmico e aí se colocando, né, com muita abertura para os comentários, né, dos panelistas e líderes. Então, fica aqui o meu parabéns. Obrigado, Diego. E aí, por isso que a gente tem chamado a atenção, Kennedy, justamente para essa questão, né? Agora você deve ter entendido, basicamente, por que que eu estava dando esse enfoque, né, na hora de fazer as considerações do seu trabalho. Porque, por exemplo, lá fora a gente tem muitas publicações de turismo que fazem essa classificação. Inclusive, TBC, por exemplo, já não é um tema muito bem quisto lá fora. Eles nem entendem o que é isso, basicamente. Mas
quando eles fazem estudos de comunidade e tal, eles não estão muito preocupados, né, com como que tem sido a relação, né, dessas pessoas que estão envolvidas na atividade turística. Eles, normalmente essas grandes revistas, né, esses grandes periódicos científicos, eles não têm atenção. E, na verdade, é um grande problema a gente não ter justamente nós, né, voz para conseguir ingressar nesse tipo de discussão, porque não é interessante para eles, não tem interesse. Né? Então, esse é um problema sério, né, para a gente também levar, mas enfim, é um embate um pouco mais profundo, né? É um embate epistemológico, mas de forma geral, sempre que a gente puder, né, a gente tem que levar essa criticidade da atividade turística, né, da própria hospitalidade, que a gente já é reconhecido um pouco sobre sermos críticas, que a gente não está preocupado com a atividade, a gente está preocupado com as relações, então a gente já começa a ser um pouco, até no Brasil, um pouco mal entendido muitas vezes, né? Porque o nosso foco não é comercial muitas vezes, apesar de a gente ter uma linha, né, no programa comercial, né, uma linha competitiva, mas nosso foco é sempre entender um pouco mais a relação, né? Como que a gente pode melhorar a relação em si, não o processo, não a atividade em si, né? A gente quer que as pessoas se relacionem mais e melhor. É isso que a gente quer. Então, quando você vem com um trabalho, Kennedy, de TBC, eu não consigo não ver hospitalidade. Assim como eu não consigo não ver hospitalidade quando a gente faz uma etnografia como a Lisander viu. Né? Então, aí a gente tô aqui fazendo a recomendação, né, para que vocês se apropriem da hospitalidade, que é uma área, como a gente está vendo, ampla e que a gente pode aplicar em vários aspectos da vida social, não só negócios, turismo, mas também vários outros tipos de análise, né? Então, que são passíveis aí para a hospitalidade entremear, né? E é sempre muito rico, como você pode ver, é muito rico porque as discussões não se pautam, tipo, isso aqui é legal, é um atrativo e tal, tal, tal. Não, a gente está interessado, então mas tem um sentido de ser, né? Porque é autêntico, tem relação, né? Explica-se por conta das relações, né? Então, basicamente isso. Se você quer uma pessoa mais de fora, espero que tenha gostado, né? Dessa pequena aproximação que você teve nessa manhã com a hospitalidade. E antes da gente finalizar, que a gente está quase no horário, eu quero saber se vocês, né, têm alguma consideração, alguma pergunta, se apareceu alguma pergunta para vocês. Oi, Anderson, tudo bem, querido? Tá aí na feia? Oi, Rafael, tudo bem? Tô aqui na fé, cheguei hoje logo cedo aqui, aí tô passando o dia, de vez em quando tem um presencial aqui, alguma coisa, eu vou Que bom, lá, auxilio, volto e assim vai. muito bem, Tudo bom, Lisandra? Tudo bom, Diego? muito bem. Tudo jóia, Anderson. Que bom lhe rever. Pessoal, eu tive a oportunidade de ler os trabalhos, né, com antecedência, parabenizando todos. Foi meio corrido, mas assim, eu tentei ver todos os trabalhos para caso precisasse, está à disposição. E parabenizando a todos os autores, ao Rafael, ao Diego, todos vocês, pelo trabalho desenvolvido, pela Lisandra também, pelo trabalho desenvolvido. Tá? Obrigado, Anderson. Aproveite bastante aí os últimos momentos do evento. Eu vou pedir para vocês preencherem, né, a avaliação da nossa sessão aqui. Foi uma sessão esse ano até pequena, né? Tivemos 3 trabalhos só, mas vamos trabalhar para que nos próximos semestres estejamos com mais, né, convidados aqui, mais apresentadores. A Renata está aqui também, né, que é do PPG. Tudo bem, Renata? Não sei se você consegue ouvir a gente. Kennedy também, espero que você no ano que vem apareça novamente aqui
nesse GT, né? Sempre muito rico a gente ter visões também assim de fora. Então não deixem de completar aí a avaliação, tá, da nossa sessão. E volta a pergunta, né? Alguém tem um questionamento, algum insight que teve no meio do caminho, comentário geral, enfim, aqui é o momento para isso. Eu gostaria de parabenizar também a todos, né, pelo trabalho, cada um aí com a sua dificuldade de pesquisa, né, interesse no assunto, e super bacana, César, o seu trabalho de inclusão, porque o meu também, né, fala de inclusão, e o quanto é difícil, né, a inclusão na cultura que vivemos, né, e eu sei o quanto que isso é difícil, e às vezes a gente acha que nosso país é um país que tem inclusão, mas quando a gente vai fazer pesquisa, não é bem assim que acontece, né? Então, eu gostaria de parabenizar você e gostaria de parabenizar também a Lisandra, né? E também o Kennedy, que também aí está na graduação, mas está no caminho certo de pesquisa, já está com um andamento bacana já, e é isso aí, é na luta da pesquisa. Isso aí, obrigado, Carmen. Eu gostaria também de parabenizar a todos, né, que riqueza de como abre, né, expande aqui todas as questões, né, as próprias indagações que a gente fica fazendo. Só, né, ressaltar essas questões, a possibilidade também de fazer disciplinas alternativas nos propicia, né, outros olhares. Muito disso que fiquei encantada com as coisas que você falou, Rafael, né, nas dimensões da nova revista, das novas amplitudes, né, para o trabalho, e essa crítica realmente ao turismo, estar mais restritivo a determinados temas. Não tinha percebido essa questão, talvez, de como tem olhado para a hospitalidade mais recorrentemente, já que a gente tem, né, uma questão da criticidade, não é só aquela hospitalidade passível de ser, né, algo só bom todo o tempo, né, não é. Então, eu quero agradecer também pela oportunidade, pela riqueza do encontro. Obrigado, Lisandra. Até, Anderson. Valeu, querido. Mais alguém? Algum comentário? Oi, Eu também Renata. quero agradecer, parabenizar a todos os trabalhos apresentados. Do César eu já vou acompanhando, né, no decorrer aí do nosso percurso. A Lisandra eu também já tive alguma oportunidade anterior de assistir a alguns momentos. Parabéns, trabalho incrível. O do Kennedy eu acompanhei numa outra sessão, a apresentação da Karina, então também já estava um pouquinho a par. Muito bom ver pessoas tão jovens e já trilhando aí a parte da pesquisa, com certeza serão grandes pesquisadores no futuro. Parabéns. Isso mesmo. César, mais algum comentário? Ou como estamos? Bom, quero agradecer a participação. Para mim foi um privilégio trazer a minha temática aí nesse ambiente organizacional, embora eu tenha trabalhado com esse tema em outros segmentos também, mas nessa questão organizacional eu percebi aí, tive essa percepção incrível, porque a falta de aceitação, né, começa desde lá do domínio onde nós moramos, né, o nosso lar, o doméstico, que vai evoluindo para o comercial, enfim, e aí vai para a sociedade, e aí eu percebo que no ambiente organizacional isso acaba sendo pouco discutido, né, porém, através da nossa pesquisa, aí ficou bem evidente que é uma comunidade que vem sofrendo bastante preconceito ainda nos dias de hoje, e que a tendência daqui para frente é a gente
continuar discutindo mais sobre a temática para trazer aí mais soluções, né, para essas situações apresentadas. É isso. Parabenizar também a todos que participaram, a Lisandra, o Kennedy, com a apresentação deles, que foi incrível também, e que só tem a acrescentar em termos de conhecimento. Certo, então, alguém mais? Alguma outra consideração? Kennedy, você foi o último que não comentou nada, mas também, se não tiver nada, tudo bem. Eu só tenho que agradecer mesmo, né? Me sinto honrado de estar participando do evento, é a minha primeira vez no SEMEAD. E aí, o meu trabalho, como muitos já disseram, né? A gente passou por algumas entrevistas, fomos nos locais, tiramos fotos, entrevistamos. Iremos fazer a melhoria do trabalho, logo depois a gente vai buscar alguma revista para publicação. E por mais, muito obrigado mesmo. Prazer em conhecê-los também. Nós que agradecemos, ficamos muito felizes com a sua presença aqui no GT de Dimensões e Contexto do Turismo e Hospitalidade. Bom, acho que é isso, né? Então, por fim, eu agradeço então a participação de todos. Foi uma manhã muito rica, né? Apesar de termos só 3 trabalhos, mas deu também bastante discussões, então isso é ótimo, porque a gente gosta de qualidade, né? Também. E é isso, né? Eu espero que tenham tido alguns insights sobre os nossos trabalhos, né? Divulgado os trabalhos também, porque é muito importante conhecer, né? Conhecer o colega, ver o que ele está trabalhando. Esse que é a função de um simpósio, né? Que é onde nós estamos neste momento. Acho que é isso, né? Tenhamos um final de semestre bom, porque anda um pouco caótico, né? Fim de semestre, para quem é professor e aluno sabe como é que é. Mas, E como? vamos lá. Na luta, Podíamos tirar uma fotografia, né? sim, vamos tirar uma. Podíamos tirar uma foto. Vamos lá. Quem tira aí? Depois tem que mandar lá no grupo da linha. Eu tiro. Vai. Tira mais de uma. Só um minutinho. Só um minutinho. Mais uma. Pronto. Boa. Eu mando lá no grupo. O que a gente também mandou. É isso então, gente. Excelente final de semestre para todo mundo. Excelente pesquisa para todo mundo. E qualquer coisa, estamos aí, né? Para a gente conversar. Um abraço. Valeu, Um pessoal. abraço a Agradeço. todos. Um abraço a todos. Semana. Até, gente. Excelente Abraço. dia. Tchau, tchau.